Foi. Gravando, Já foi. foi. Pronto, pessoal, boa noite, queridos e queridas. Quero agradecer a participação de todos aqui. Estou muito feliz pelo número de participantes inscritos. Quero dar boa noite também à Cláudia, agradecer imensamente por ter aceito o convite. Cláudia sempre tão generosa, né, Cláudia? E aí também atuante nessa área de educação e arquivos. Quero agradecer imensamente. Mas antes da gente começar, eu quero pedir autorização, porque está gravando. Caso alguém não concorde, por favor, peço que se manifeste, que abra o microfone e se manifeste, para a gente poder dar continuidade à nossa roda de conversa, que é sobre arquivo, arte e educação. Né, a gente vai gravar, porque o grupo de pesquisa tem um blog, né, e a gente quer, depois, posteriormente, colocar essa gravação no blog para que outras pessoas também tenham acesso. A gente quer fazer um histórico, né, do que o grupo vem fazendo, juntamente com o projeto de extensão. Né, nas últimas rodas que nós fizemos, algumas pessoas pediram as gravações, então vai ficar lá registrado, né, uma forma de arquivar, né, o que a gente tem feito, né, vem fazendo, e quem tiver interesse, depois eu vou passar o endereço do blog, tá bom? Por e-mail. Então, vou fazer uma breve apresentação, né, da Cláudia. A Cláudia, ela é pedagoga, ela é especialista em ensino da arte, ela tem também especialização em planejamento, gestão, implementação de educação à distância, tem também especialização em pedagogia empresarial, né? E a Cláudia, ela é técnica em assuntos educacionais do Arquivo Nacional, né, atuando como supervisora da equipe de educação em arquivos. Né? Então, a Cláudia vai bater um papinho com a gente hoje sobre arquivo, arte e educação, porque tem a ver também com a formação dela, né, no ensino da arte. E eu convido vocês para esse bate-papo maravilhoso. Vamos aproveitar bastante, né? E depois, ao finalzinho, eu vou abrir para perguntas, observações, caso alguém queira fazer. Tudo bem? Então tá, Cláudia, é com você, minha querida. Muito obrigada mais uma vez, tá? Eu que agradeço, Priscila, de estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Eu acho que sempre bacana essa oportunidade da gente estar podendo falar de educação e arquivos. Eu sempre falo assim, eu acho bacana que tem gente da pedagogia, tem gente da arquivologia, porque eu sempre penso assim, o arquivo é interdisciplinar, né? A gente não pode pensar no arquivo só por uma disciplina, só por um viés, né? A gente tem vários olhares sobre o arquivo. Eu entrei no Arquivo Nacional nesse concurso de 2006, como técnica em assuntos educacionais, a gente faz uma prova de pedagogia, e eu confesso a vocês que eu não conhecia nada de arquivo, tá? E aí, quando eu entrei, por que eu não conhecia nada? Eu estava na faculdade de pedagogia e não se fala em arquivo, não se falava em arquivo, isso hoje já começa a mudar, né? E a gente falava, eu tinha uma experiência, eu trazia uma experiência de vida de trabalhar com arte e educação, trabalhei no Museu de Arte Moderna, na equipe de Maria Tornag, trabalhei anos, também 10 anos de trabalho com essa equipe, também no Parque Lage, ensino de arte, na Escola de Artes Visuais. Então, quando eu fui fazer a faculdade, era um pouco de dar nome aos bois, a coisas que a gente já vinha trabalhando, fazendo, não sei o quê, e aí a gente vai, né, situando, e eu saio da faculdade, faço concurso para o Arquivo Nacional e me deparo com um novo ambiente maravilhoso, interessantíssimo, e aí eu me pergunto por que em educação a gente não fala em arquivos, né? E como falar de arquivos? Também tinha essa questão, porque eu vou fazer assim uma breve apresentação, breve não, né? A gente faz sempre uma apresentação, a gente não quer que seja breve. Enfim, mas eu estava pensando aqui existem essas interlocuções do arquivo com a educação. A interlocução primeira sempre foi com os historiadores, com os professores de história, mas a gente, estando dentro do arquivo, você vê que existe um universo de outras disciplinas, né? Nas artes plásticas tem toda uma linha de artistas que desenvolvem seus trabalhos com a temática de arquivos. E na educação, como a mediação pela arte é um caminho, né, que a gente pode pensar. Pensei em fazer o seguinte, assim, eu trouxe uma apresentação para vocês, que eu vou apresentar primeiro um panorama do nosso projeto de educação no Arquivo Nacional,
E dentro desse panorama eu abro um pouquinho para a gente, uma história, para a gente pensar mais sobre. Aí já saiu aqui na página. Deixa eu só voltar aqui rapidamente. Vamos voltando. Desculpa, gente, essa coisa fica caindo e voltando, mas vamos Fica lá. tranquila, isso acontece. Eu já vou ver se agora, já entrando, eu já compartilho logo. Olha aqui, apresentar agora. Enquanto eu vou aqui brigando com a tecnologia um pouquinho, né? Porque ele não está querendo apresentar agora. Vamos lá. Eu queria falar com vocês assim, coisas que a gente vinha pensando. Eu vinha pensando quando a gente conversa sobre esse tema de arte, arquivos. Recentemente, ano passado, né? Eu acho que foi ano passado, Caetano lança um livro, né, sobre a experiência que ele viveu dentro do um período de uma prisão, né, dentro de um período da ditadura. E ele tem essa coragem quer dizer, ele tem essa verve de escrever depois que ele entra em contato com os arquivos, com a documentação que estava lá no Memórias Reveladas, depois de um pesquisador ter encontrado esses documentos e ter trazido esses documentos, ele, em contato com aquilo, ele resolve contar a história dele, né? Então, eu acho que tem sempre essa relação muito interessante entre a documentação, as histórias que a gente pode contar a partir das documentações, a partir dos documentos. Priscila, eu estou aqui tentando se apresentar agora e não está acontecendo nada. Tcharam! Eu clico aqui em cima, eu acho que eu vou entrar e sair de novo para ver se melhora isso. Está meio difícil, né? Luísa, Lua, Vou entrar de novo. Oi. eu pensei, Cláudia, de repente, de você mandar para a Luísa por e-mail e a Luísa vai passando, tenta passar para você pelo e-mail, pelo dela, pelo computador dela. Pode ser, Lua? Pode ser, me Pode? dá aí o e-mail dela. Vou passar aqui. Deixa eu só ver se agora vai. Peraí. Não, não foi. Essas coisas É sempre uma assim. esperança, né? Ver se agora vai. Vou fechar tudo aqui, porque ele realmente está uma lerdeza. Qual é o e-mail? Eu acho que a Luísa colocou no chat aqui o e-mail Isso, dela. acabei de colocar no site. No chat. Lisboa. Ponto Luísa, com Z, Luísa. @gmail.com. @gmail.com, é. E aí, se você não conseguir, a Lu tenta abrir e passar. Eu acho melhor. Eu acho melhor porque ele está aqui meio congelando, sabe? Deixa eu só pegar aqui a. Aí a gente vai tentando, mas realmente. Esses são os percalços, né? Que Sim, a da gente acaba passando. tecnologia. É.
Já vou enviar, está carregando aqui. Enviei, Luísa. Estou atualizando aqui para ver se chegou. Enquanto isso, eu posso fazer uma nova tentativa. Ai, ai. Recebi aqui, estou baixando para poder apresentar. Ah, ótimo. Bom, eu acho que eu posso ir começar falando, entende? Enquanto não, ela vai apresentada, já já. Luísa, você conseguiu? Recebeu? Oi, eu estou colocando agora para apresentar. Tá. Então tá. Bom, então, enquanto ela está botando para apresentar, a gente vai começar assim apresentando um pouquinho como é que foi esse início dessa história, né? Da equipe de Obrigada, Lu. educação. A gente começa a organizar, assim, quando eu falei aqui no início, quando eu comecei no arquivo, entrei em 2006. Na verdade, não existia nessa época um espaço de educação, especificamente dentro do arquivo. Embora, eu sempre gosto de falar, porque tem uma coisa assim, que já haviam ações de cunho educativo, né? Embora não tivesse um espaço de educação. A equipe de educação ela vai ser formada mesmo em 2017. Então, a gente nasce em 2017, na Portaria 291, e a gente tem, assim, então, nesse primeiro quadro, eu falo dessa missão, que a gente vem com a missão de apresentar os arquivos, suas atividades e acervos, de uma forma clara e educativa para o público. Aí a gente está alinhado com uma proposta da Unesco, né, da 38ª Conferência Geral da Unesco, de 2015, que no parágrafo 4.4 recomenda fomentar o desenvolvimento de novas formas e ferramentas de educação e pesquisa sobre herança documental e sua presença no domínio público, e a Base Nacional Comum Curricular, que definiu o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais e recomenda o uso de diversas fontes e questões de patrimônio cultural, diversidade e respeito ao outro. Pode passar, Luísa. Aí a gente... Eu deixo ir passando aqui para mim também. Pode passar para o outro, Luísa. Então, a gente tem assim, o objetivo de identificar e propor essas ações educativas, de promover uma aproximação com o público, com essa cultura arquivística, e contribuir para a percepção do documento do arquivo como parte integrante do nosso documento, do nosso patrimônio cultural, né? Que eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, desse pertencimento, desse reconhecimento, né? Que a gente tem que criar esses novos laços, né? Criar essa cultura, essa aproximação, principalmente com o público escolar, porque a gente já tinha no arquivo, por exemplo, visitas de universitários já aconteciam, mas o público escolar é uma novidade. Então, a nossa missão, a gente quer buscar o diálogo com as instituições de ensino, com a educação básica, ensino superior, oferecendo oficinas, visitas, material de apoio ao professor, né, também participando, estamos aqui participando de encontros, seminários, quer dizer, sempre difundindo essa ideia do arquivo. Luísa, você pode passar para o terceiro slide, por favor? Oi?
Oi, você pode passar para o terceiro? Esse, é. Então, quando a gente pensa em arquivo e pensa em educação em arquivo, eu acho que é legal a gente estar sempre pensando de onde é que a gente está falando, né? Porque a instituição, a finalidade da instituição não é a educação, no caso dos arquivos. Mas você vai ter diversos arquivos de diversos tamanhos. Você pode ter um arquivo universitário, você pode ter um arquivo dentro da escola, você pode ter um arquivo no município. A gente tem, assim, eu conheço o pessoal que é muito interessante lá do arquivo Dom João VI, Nova Friburgo. É um arquivo muito integrado, muito orgânico no município de Nova Friburgo, né? Que é uma cidade menor, aí os arquivos ficam mais integrados. Então, a gente está falando de um arquivo nacional. Um arquivo nacional, assim, a gente tem esse acervo, 60 quilômetros de documentos textuais, 2 milhões, cerca de 2 milhões de fotografias negativos, 200 álbuns fotográficos, 15 mil diapositivos, 4 mil caricaturas e charges, 3 mil cartazes, 1.000 cartões postais, 300 desenhos, enfim, eu não vou aqui esmiuçar tudo, mas só para vocês terem a ideia da dimensão do que a gente está falando. E aí a gente também podia ter vários caminhos a seguir. E aí a gente fez a opção, tinha que pensar. Pode passar para o próximo, Luísa? Pensando no público. Dá para passar para o próximo slide? Mas não está aparecendo? Agora que eu vi. É, o que eu acho que você passa, ele demora um pouquinho, tem um delay, né? Tá bom. Então, a gente pensa nisso, né? Quer dizer, quais são as ações de educação? Quando a gente vai pensar, a gente pensou que público a gente iria atingir. Então, tem tanto o público infanto-juvenil, o público jovem, o público universitário, servidores e técnicos, que já era um público que já vinha, né, interagindo com o arquivo. Tem um grupo de turismo também, que enfim, o arquivo tem, né, aquela casa maravilhosa e tal, e outros que aparecem. E aí a gente tem, foi a partir da identificação do público, de onde a gente estava, a gente começou a delinear as ações, né? Então, visitas guiadas às exposições, que as exposições foi o primeiro foco que a gente identificou, onde você tinha uma exposição dessa documentação, né? De alguma maneira, num acervo, a partir de uma curadoria, então você poderia, de uma forma tranquila e segura, fazer esse contato da escola com a exposição, com a documentação. Porque aqui eu abro um parênteses, porque se eu estou num arquivo pequeno, às vezes você tem até a facilidade de entrar com o público para ver um documento, outro, mas um arquivo do tamanho do Arquivo Nacional é mais difícil, é mais complicado, né? Com um acervo enorme desse, você tem que realmente traçar algumas estratégias. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Pode passar para o próximo, Luísa, por favor. Mas antes de pensar nas ações em si, quer dizer, a gente tem que pensar como a gente vai fazer isso, né? Então, quais são os fundamentos? Que público é esse? Como é que eu quero conversar com esse público, né? Como é que eu vou pensar este público e como é que eu vou pensar a metodologia, as ações que eu vou fazer? Porque isso a gente tem que parar para pensar, não é, vou receber e pronto, né? Vamos lá, a gente tem que imaginar. E aí a gente tomou algumas decisões e a gente elegeu o Jorge La Roça. Tem um texto dele maravilhoso que fala sobre que ele propõe um novo par para a gente pensar a educação, o par experiência-sentido, que é o par mais existencial e estético, segundo La Roça, do que os outros pares, quando a gente vai pensar nas razões de educação, que é ou a ciência técnica ou a teoria e prática. E o que ele está querendo falar? Né? Ele está falando desse sujeito da experiência, que quando a gente vive uma experiência, né, você promove um acontecimento que é comum a todos, e desse acontecimento cada um vive a sua experiência particular e pessoal. E essa experiência você cria uma memória, é essa memória que você vai levar. Tá? E, e aí também. Você passou, Luísa? Eu não estou vendo aqui. E Passei, tá mas aí. vou colocar de novo.
Não, já está, agora eu vi. E aí também a gente traz a ideia um pensamento da Ana May Barbosa, da arte e educação, né? Que a Ana May traz para a gente, eu vou ler esse pedacinho aqui que eu acho bacana. Por meio da arte, é possível desenvolver a percepção e a imaginação para apreender a realidade do meio ambiente. Desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade percebida e desenvolver a criatividade de maneira a mudar a realidade que foi analisada. Então, partindo dessa ideia, aí pode passar para a próxima, Luísa, por favor. Partindo dessa ideia do La Roça, né, do sujeito da experiência, de promover um acontecimento, eu trouxe um pouco da minha vivência no núcleo de arte da Escola de Artes Visuais, e que a gente tinha uma metodologia, eu trouxe essa proposta de metodologia, onde a gente trabalha dentro de uma integração de 3 eixos. A percepção, assim, promover uma atividade com os alunos que vai trabalhar com a percepção, a produção e a reflexão. Então, a ideia é sempre que você vai receber um grupo de alunos para uma atividade, seja ela uma visita à casa, a visita à exposição, a visita, você ter este envolvimento, uma atividade onde o aluno não é passivo naquela visita, ele vai ser um ser ativo, a visita é dele, ele que vai construir. Então, a gente vem trabalhando muito com esse aspecto, né? Vamos ao próximo. Aí, quando a gente... Então, eu trouxe para vocês alguns exemplos, assim, na exposição 130 anos, a gente pensou uma atividade, a gente não tem assim, o primeiro momento é a recepção dos alunos na instituição, né? Então, essa recepção é um momento super importante, que é o primeiro olhar, é a chegada, né? É aquele momento que você vai fazer o vínculo, vai criar o vínculo. E aí, na exposição 130 anos, a gente já tinha pensado uma atividade que a gente já saía dividindo eles com grupinhos de 5. E a gente tinha umas perguntas geradoras que eles iam assim, com um olhar de investigador, eles iam para a exposição para descobrir que exposição era aquela. A gente não dava, né, antes. O que ela estava contando, qual era o documento que ele achava mais interessante, por quê. Então, já foi, eles já iam com essa maneira. Então, você provoca esse olhar, provoca essa observação. E aí, depois deles fazerem o percurso pela exposição, né? E aí a gente também sempre separa o grupo, sou eu, Valéria, Maria Elisa, Luciene, a gente sempre separa os grupos em grupos menores e cria roteiros diferentes, né? Para não ser aquela coisa de 40 andando junto, ninguém fala, ninguém se entende. Então, grupinhos menores, a gente vai quebrando e vai conversando, mas quando a gente descia na sala de atividades, eles encontravam réplicas do que estava exposto lá em cima. E tinha uma parede onde cada grupo de 5 agora seria o curador dessa exposição. Como é que ele mostraria se ele fosse contar essa exposição? Então, a gente trabalhou muito com essa ideia de colocar o aluno, né, o visitante, agora no olhar do produtor, nesse ponto de vista. E aí ele muda a maneira dele aprender, a maneira dele se colocar, né, dele trabalhar com isso. E foi então assim, teve esse momento da seleção, momento da construção. E essa é, de alguma maneira, o viés que a gente vem adotando. Pode passar para o próximo, Luísa, por favor. Então, aqui, por exemplo, já foi uma outra exposição que tinha, não era exatamente uma exposição, o Olhares Cruzados, foi uma exposição que não trabalhava com material do arquivo, mas na atividade a gente trouxe fotografias do Arquivo Nacional e propôs a eles, primeiro, o olhar, porque a exposição Olhares Cruzados trazia fotografias de Rio de Janeiro com um fotógrafo canadense que fotografou o Rio, uma fotógrafa brasileira, carioca, que fotografou a cidade de Toronto. Então, era uma troca dessas fotos. Então, a gente via quais eram os olhares, o olhar do fotógrafo, quando é que uma foto é documento de arquivo, quando é que não é. A gente ia conversando sobre várias coisas. E na sala de atividades, eles encontravam algumas réplicas de algumas fotos da exposição e réplicas
de imagens lá do arquivo. E aí, primeiro, era muito interessante para eles descobrirem qual era do arquivo, qual era da exposição, qual a diferença que tinha, e eles foram criando uma nova cidade a partir dessas interações. Então, aqui eu trago para vocês verem nessas imagens também um momento, detalhes que são importantes quando a gente está recebendo os alunos, quer dizer, não só o detalhe da recepção, mas a bolsinha do professor, também a avaliação que o professor vai responder enquanto a gente está com os alunos, e no final um momento gostoso que a gente brinca, momento selfie, eles se sentam no pátio, fazem um lanche, tiram fotos. Então, é essa ideia de você trabalhar com uma afetividade. Você pensar assim, quando eu vou num museu, quando eu vou visitar uma instituição, não é em uma hora, numa visita, num lugar que eu nunca fui, que eu vou aprender um conteúdo imenso. Mas eu vou, o que eu quero despertar nesse aluno? É a vontade de voltar, é a curiosidade, é o desejo, é entender que ali tem alguma coisa que é interessante, que aquilo vai ser bacana para a minha vida, né? Eu voltar, eu conhecer e começar a trabalhar com essa cultura. Para o próximo, por favor, Luísa. Aí já é o mapeando o Arquivo Nacional, que é a visita ao conjunto arquitetônico, né? Então, a gente trabalha aí também pensando, porque a gente não pode ignorar que a gente está num prédio que é um patrimônio, né? Um patrimônio de arquitetura, um patrimônio público também. Então, e nessas primeiras visitas, a gente observava as crianças, o olhar encantado pela casa. Então, a gente começou a fazer o mapeando, tanto para adultos como para crianças, e dentro do mapeando, a gente começa assim, a gente vai observando, tem pontos de visita e tal, e a gente vai, a partir da curiosidade sobre aspectos da casa, sobre aspectos da arquitetura, a gente vai alinhavando a história da casa, a história do arquivo, né? E a história mesmo do Brasil que aconteceu por ali, né? Pode passar para o próximo, por favor. Então, e também aí foi uma oportunidade da gente também abrir para as crianças menores. Aí a gente criou esse brinquedinho, né? É um tapete que reproduz essa face interna lá do pátio. E aí a gente criou a história da casa que conta, a história da casa que conta histórias, né? E aí os pequenos a gente começa contando que a casa tem uma porta muito grande. Por que tem uma porta muito grande? Porque tem muita história para contar. E como é que essa história é guardada? E história de quê? E aí a gente vai pegando e vai montando junto essa casa. E quando acaba, às vezes eles olham, mas é aqui, é o arquivo. Então é uma brincadeira, uma grande brincadeira, né? Eu coloquei aqui, junto com esse slide, eu resgatei da Maria de Lourdes Horta, um pensamento que eu acho muito interessante, que ela fala assim: o visitante é o senhor do espaço, controla sua leitura, controle remoto. Seleciona o que quer ver, rejeita e ignora o que não quer. Isso se chama leitura preferencial, que nem sempre vai coincidir com a leitura preferencial dos museólogos, curadores ou educadores. Eu acho que é sempre legal a gente ter em mente esse pensamento da Maria de Lourdes, porque a gente cria um roteiro, a gente cria uma história, mas é o aluno, é o visitante que vai estabelecer aquilo que vai ser importante para ele, né? Aquilo que vai criar o significado. E a gente tem que estar aberto para isso, para às vezes fazer um desvio, né? Incluir alguma outra coisa. Vamos lá, mais um. Pode passar, Luísa. Aí aqui uma ilustração assim de momento gostoso dos vários desenhos do Arquivo Nacional. O mapeando do Arquivo Nacional, a gente dá essa oportunidade para as crianças. Depois, assim, os muito pequenininhos, às vezes a gente dá o lápis, papel para eles ficarem tirar marquinhos dos lugares, né, com lapiseira. Já essa daí é uma turma de alfabetização, e aí eles começam a desenhar os lugares que eles acharam mais legal. Cada ponto que a gente para,
e eles fazem os desenhos, e aí é muito simpático também a gente ver a quantidade de desenhos, as interpretações deles, né, que depois eles vão levar esses desenhos, é uma memória que eles estão fazendo dessa visita ao arquivo. Pode passar. Isso. E aí a gente tem uma outra atividade, que é o Arquivo Faz Escola. Que o Arquivo Faz Escola é uma roda de conversa, né? Que a gente exibe um filme documentário de arquivo, a indicação é para sétimo, oitavo, nono ano de ensino fundamental, ensino médio e jovens aprendizes. E a ideia, a gente exibe um filme, tem essa lei, né, 13.006, que determinou a obrigatoriedade de filmes de produção nacional integrada à proposta pedagógica das escolas. A gente vê, opa, aqui a gente tem um veio muito bacana para a gente estar oferecendo às escolas essa oportunidade de assistir ao documentário de arquivo e criar discussões em cima disso. Pode passar para a próxima. Os objetivos do Arquivo Faz Escola, assim, mais detalhadamente: apresentação de diferentes tipos de documentos de arquivo, o reconhecimento das possibilidades do cinema para além do entretenimento, o reconhecimento do filme documentário como fonte, instrumentalização do olhar, capacitação para o diálogo com diferentes agentes sociais, estudantes, professores, diretores, experimentação de novas situações sociais, proporcionar ao estudante o desafio de questionar a mídia e o mundo dos adultos, valorização da voz em um ambiente seguro, criação de laços afetivos com a instituição. Aquilo que a gente estava falando, quer dizer, o Arquivo Faz Escola, a gente chama as escolas, vem os alunos, a gente exibe o filme documentário de arquivo e a gente sempre chama um convidado ou dois para conversar com esses alunos sobre o tema do filme, né? Então, pode ir para o próximo. Aqui eu ainda coloquei as estratégias, né? Que é a identificação, que temas são esses? A identificação de temas transversais ao currículo escolar, que pode, né? A gente está sempre criando esse diálogo, pesquisando com professores possíveis temas, pesquisas de filmes também que tem uma narrativa ágil, uma linguagem acessível, né? Pegando assim, a gente faz uma curadoria, buscando filmes assim, identificação de filmes com exibição permitida, identificação de debatedores, convidados pela fluência com o tema, mas também a capacidade de comunicação com o jovem, uma conversa prévia com esses debatedores sobre a dinâmica, recepção e acolhimento dos estudantes e o convite direto para as escolas. Aí, no próximo, a gente tem os filmes que foram de 2018. A gente começou com aquelas mulheres, né? Em março, um tema mulheres. Enfim, foi Índio, Cidadão, 130 anos pós-abolição, futebol, cultura. Foram vários, esse tema funk, cultura e juventude, o Funk Rio, acho que foi o primeiro que deu uma lotada assim mesmo, né? Que começou a ter uma procura maior, que é um trabalho que você vai fazendo, né? Conquistando os professores, conquistando os alunos, as pessoas vão vendo, vão gostando, vão voltando, vai falando um para o outro, né? No próximo, a gente já passa para o próximo, Luísa, já são os filmes de 2019, que aí a gente já cresceu um pouquinho o público. A gente começou com a homenagem à Carolina de Jesus. No mês de abril, a gente sempre trabalha com a cultura indígena, mas aí a gente passou 2 filmes, o Indígenas Digitais e o Jerosipucu, o Grande Canto, do Ademilson Consciência, que é um indígena, um jovem cineasta indígena, e era interessante, a gente convidou ele também para conversar com os alunos. Intolerância religiosa foi um tema que também atraiu muito, tivemos que fazer até uma outra sessão. E o direito à cidade, desigualdades sociais e mulheres de cinema. O direito à cidade é que eu vou agora ampliar um pouquinho, porque eu acho que aqui tem uma história muito interessante. Pode passar para o próximo. Direito à cidade, a gente. Primeiro que a gente exibiu 2 filmes, Casas Marcadas e Vila Aliança, que foram 2 filmes produzidos dentro do Festival
Recine, das oficinas do Recine. Então, o Jefferson Cora, que é o diretor do Vila Aliança, nessa foto que está aí, o Jefferson está conversando com os alunos sobre o filme, fazendo um debate pós o filme. E é sobre o Vila Aliança que eu quero falar mais um pouquinho. Pode passar para o próximo, Luísa? O Vila Aliança, ele remonta toda essa história que a gente está conversando sobre o Arquivo Nacional, né? A gente, quando eu falo assim, o Arquivo Nacional já tinha algumas ações de educação. O Recine é um festival de cinema que começou tomando o seu corpo, ele começa em 2002, mas ele toma o corpo de festival mesmo em 2004. E nesse festival começa a ter essas oficinas de criação de filme documentário de arquivo com o acervo do Arquivo Nacional. E essa foi uma idealização do nosso colega Clóvis Molinari, e muito feliz, né? Trouxe diretores de cinema para ministrar essas oficinas. No ano de 2010, acontece uma oficina com o diretor Carlos Roberto Matos. E é nesse ano que o Jefferson vai participar. O Jefferson contou para a gente, né, essa história dele, que ele é morador de Vila Aliança, e ele, o irmão e um amigo, eles tinham muito essa curiosidade de saber sobre a memória, sobre a história do lugar, que ninguém sabia exatamente. Ele já tinha participado de algumas oficinas, né, com uma ONG holandesa, oficinas de grafite, de arte, e ele tinha dentro dele essa ideia que a arte é transformadora, né, que o cinema pode ser transformador, a arte é transformadora. Aí eles organizaram um centro cultural, a história que eu conto, e começaram, e foi através desse centro cultural e contatos que ele foi fazendo que ele soube dessa oficina e foi participar. As oficinas eram gratuitas, né? E ele conta que foi assim um divisor de águas, né? Que foi uma coisa assim super bacana, que ele primeiro tinha toda uma parte de entender o que era um documentário de arquivo e tal, mas a segunda parte que eles tinham que fazer o projeto. Ele falou, poxa, o projeto eu já tenho, eu quero contar a história de Vila Aliança. E aí ele vai pesquisar no arquivo, né? Ele vai pesquisar com o tema Favelados da Guanabara e ele levanta toda uma história que ele descobre que Vila Aliança estava associada a todo um movimento da cidade, né, de tirar pessoas de algum lugar, passar para outro. Foi o primeiro conjunto habitacional da América Latina. Tinha o governo americano financiando isso. Tinha uma série de histórias envolvendo essa formação de Vila Aliança que ele foi descobrindo pelas reportagens, pelas matérias, pelas fotografias que ele foi descobrindo, e ele disse assim que era uma emoção muito grande cada vez que ele encontrava uma fotografia dessas, né? Cada vez. E quando ele então resolveu fazer esse filme montando junto a fotografia, junto com a história, junto com conversando com moradores antigos, né, para resgatar essa memória, e ele falou que era muito emocionante como a memória do morador casava com a fotografia, com a imagem que ele tinha, e ele foi montando e ele montou o filme, né? Então, para ele, e quando ele exibe esse filme para os moradores, para os vizinhos e tal, foi uma coisa super linda, né? Porque as pessoas viram o seu local, que é um local, Vila Aliança é um local que tinha uma marca de violência muito grande, né? Vila Aliança, Vila Kennedy, né? Uma marca muito grande. Então, foi muito bacana para a autoestima desses moradores perceber Vila Aliança de uma outra maneira, se perceber dentro de uma história maior, se encontrar num pedaço de mundo para além daquela história ali, né? E aí, depois, mais adiante, eu vou falar da Chimamanda,
que eu acho que essa coisa do arquivo que é muito interessante, essa possibilidade que a gente tem de contar várias histórias, né, a partir de uma primeira história. Então, e eu acho muito bonito assim que o Jefferson faz esse filme em 2010, em 2019 a gente convida ele com a exibição do filme, ele ficou super feliz e foi muito bacana essa exibição de filme. Ele conversou, foi também um tema que a gente teve que fazer uma sessão extra. Na sessão extra ele não pôde ir, veio o Binho Cultura, que é o irmão dele, foi muito bacana também, assim, a identificação do público, a química que gera, porque não é uma aula, não é um professor, não é alguém que está acima dizendo, não, é alguém que está dividindo. É essa experiência que a gente fala, né? O acontecimento, que para cada um, e aí surgiam histórias, porque como a gente estava naquele ambiente fechado, e aí você dá o microfone, dá a voz para o aluno pergunta, e ali pô, era sempre muito emocionante, né? Sempre muito emocionante. E a gente ainda teve a oportunidade, no ano passado, de fazer essa exibição para a turma da ONG Ser Cidadão, que é uma ONG que trabalha com a gente lá no arquivo, desde 2004, e a ONG Ser Cidadão tem um curso de auxiliar de administração, e a partir de 2017, quando a gente começou a conversar, esse curso se estendeu para administração e auxiliar de arquivo, né? Que aí os técnicos do arquivo também estão trabalhando. Isso é uma outra história que daria uma outra, né? Só de falar sobre isso. Mas por que eu estou trazendo aqui a ONG? Porque no ano passado a ONG não pôde fazer as aulas presenciais. Então, e aí ela não fez também exatamente a parte de arquivo, do auxiliar de arquivos, mas aí a gente convidou. Eles perguntaram: a gente pode fazer um arquivo Faz Escola? Vamos fazer um arquivo Faz Escola virtual. Aí a gente fez só para o grupo da ONG, conversei com o Jefferson, ele topou, super topou. Aí a gente deu o link do filme, eles viram o filme, 3 dias, por 3 dias vocês podem ver. E aí a gente teve o encontro da ONG, dos alunos, com o Jefferson via Meet, como estamos nós aqui agora, e foi uma conversa super bacana, sabe? Foi um negócio, o Jefferson, mais uma vez rolou uma química, mais uma vez as coisas se desdobraram, houve um desdobramento e foi muito, muito emocionante de novo. Então, pode passar para o próximo, querida. Eu trago algumas referências que eu acho bem legais para a gente estar pensando sobre essa experiência, sobre a arte, sobre o significado, o ressignificado dessas imagens, né? Porque a imagem de arquivo é uma imagem muito aderente. Hoje a gente está com essa imagem fluida, né? A imagem deslizante, a gente faz assim, muda, muda, muda. Mas quando você pega aquela imagem que foi uma foto jornalística de uma determinada época, ela tem uma aderência, ela tem uma força nela mesma. Aí o César Migliorin, que é um especialista, né, de cinema, ele traz esse livro aí com o Pipano, Cinema de Brincar. Quem curtir esse tema de filme, de arquivo, super recomendo, é ótimo livro. Então, eu tirei esse pedacinho, que na montagem de um documentário, as imagens de arquivo de terceiros ou simplesmente desviadas de suas funções originais, ao mesmo tempo em que representam algo, se constituem também a partir do seu lugar discursivo. Essas imagens são necessariamente compostas por uma representação e por um lugar de representação. Eu acho que é exatamente isso que a gente constata nessa transição das imagens do filme, as imagens que estavam originalmente no arquivo, que elas tinham, né, o seu, assim, como elas surgiram, qual é o seu discurso original, né? Que na hora que o Jefferson desloca, faz esse deslocamento, quer dizer, ele, ou enfim, outros cineastas de documentários, é que eu acho que às vezes a gente não pensa muito, assim, né? Mas é muito bacana isso, que faz esse deslocamento dessas imagens para um outro discurso, elas vão ganhar um novo significado, né? Elas vão ganhar uma nova representação, elas não perdem a sua representação original, mas ganham uma nova representação. Elas têm esses dois lugares representativos, e isso é muito rico, né? E isso tem a ver com essa possibilidade, com esse caminho da arte, né? É a arte
que possibilita essas linguagens, essas intermediações de linguagens sobre a documentação. No próximo slide, eu trago um pensamento do Paulo Freire, né, que fala sobre a amplitude do ato de conhecer é desvelar o objeto. É desvelar que dá vida a um objeto. E essa é uma tarefa artística, porque o nosso conhecimento tem uma dada qualidade de vida, cria e anima objetos com o nosso estudo a respeito deles. E eu acho que isso, quando eu li, essa é uma... Está dentro desse livro, que é uma bibliografia, isso vocês encontram na internet, é riquíssimo, tem muitas coisas do Paulo Freire, e essa é uma entrevista que ele dá para um jornalista. Agora eu não vou me lembrar exatamente o nome, mas é uma entrevista sobre o artista, a arte e educação, é muito interessante, é muito rico também, para a gente pensar todos esses entrelaçamentos que tem, porque nada é uma coisa só, né? Não dá para você ver, é só arquivo, é só documento, é só... Não, você tem um entrelaçamento, né? A vida é esse entrelaçamento todo. Então, é muito interessante a gente pensar, a partir daí, que possibilidades a gente pode pensar na educação nos arquivos, né? Porque a gente está começando, a gente está tateando, a gente está descobrindo, a gente está fazendo coisas aqui, o pessoal de BH está fazendo coisas interessantes lá, Rio Grande do Sul, São Paulo. Não, a gente tem um monte de gente trabalhando junto, com várias propostas, eu acho que tem propostas muito boas aí, e eu acho que é um caminho que a gente tem aí pela frente, né? No próximo, eu dou uma fechadinha nessa história do cinema, com essa frase, também é outro livrinho que eu super recomendo, Chimamanda Adichie. Vocês podem encontrar a palestra dela no TED Talk, né? É uma palestra de 2010, tão vista, tão repetida, que foi feito um livrinho sobre a palestra. Agora, e ela fala assim, as histórias importam, muitas histórias importam. As histórias foram contadas para espoliar e caluniar, mas também podem ser usadas para empoderar e humanizar. Elas podem despedaçar a dignidade de um povo, mas também podem reparar essa dignidade despedaçada. E aí é que eu acho que entra de novo, eu acho que ela casou muito bem com essa história do filme do Vila Aliança, né? Que era essa contar uma história por um outro olhar, por um outro ponto de vista, por um outro viés. Quantas histórias eu posso contar a partir daquela documentação que eu estou vendo? Quantas histórias elas têm possibilidades a partir dali? E aí eu posso estar falando de a história do historiador pesquisando, mas eu posso estar falando da literatura, a gente pode estar falando da arte, a gente pode estar falando, né, do cinema, de pinturas, de desenhos, enfim. Quantas maneiras a gente vai ter de se relacionar com essa documentação? Eu acho que isso é que abre, né? Essa é a ideia assim, que me encanta, sinceramente. Eu tenho todo o encantamento com essa imagem de arquivo, né? E divido para vocês, assim, se eu conseguir jogar na cabeça de vocês, alguma coisa, eu já estou feliz. Bom, vamos para a próxima. Aí eu vou só mostrar agora, fechando um pouquinho do arquivo, outras atividades que a gente fez, a visita à fábrica de papel, que era um momento super gostoso também, que isso acontecia algumas vezes. Aí tinha fazia um pouquinho dessa oficina, de fazer a demonstração dele, fazia uma demonstração de como fazer um papel. Nossa, isso também é um encantamento só. No próximo, a oficina de higienização, professora Tereza, alunos da professora Tereza que estiveram com a gente, ela pediu para a gente, falou, olha, eu tenho uma turma, eu trabalho com uma coisa de memória, e a gente conversou com o pessoal, com o técnico, e fizemos essa oficina, foi super gostosa, foi super legal, essa foi uma primeirinha, que tomara que, passada essa pandemia, a gente possa retornar, né? Vocês sabem que no primeiro momento, quando Priscila falou assim comigo, você vai falar, tal, me convidou,
no primeiro momento, dá uma saudade, um aperto no coração, sabe? Porque é tão gostoso esse contato com os alunos. Assim, eu acho que a coisa que a gente sente mais falta é esse contato mesmo, de estar junto, essa coisa de estar no arquivo, o encantamento dos passeios, os comentários que as crianças fazem, que são super legais, super gostosos, enfim. Mas vamos lá, que tudo tem um jeito, né? No próximo, acho que eu pulei um aqui, meu. É, isso. Aí o curso do auxiliar de administração e arquivos, como ser cidadão, esse curso era só um curso de administração, de auxiliar de administração, e aí a gente conversou com eles e passamos a propor também o auxiliar de administração e arquivos. E a parte referente aos arquivos, a gente fez uma organizada que tem uma parte teórica, que é dada por técnicos do Arquivo Nacional, mas uma parte que é a vivência nas áreas, que essa parte é bacana para eles estarem lá, porque a gente também pensava assim, poxa, essa turma vem de Santa Cruz, né? A ONG é de Santa Cruz, eles chegam lá no arquivo, vão entrar no arquivo, fazem a aula deles de administração e vão embora. E qual que sentido que isso faz? Eles estão aqui, vamos também trazer eles aqui para dentro, né? Para eles entenderem o arquivo, que não é só um lugar que eles estão vindo para fazer aula, mas também... E a gente já tem notícias boas, já tivemos já duas, duas alunas. Teve uma que ano passado, ano retrasado, a gente soube que ela já estava fazendo um estágio, já começou a fazer arquivologia e estava fazendo um estágio no Instituto Moreira Salles. Então, é legal que são jovens que começam, eles não sabem ainda o que vão fazer, se vão fazer, eles têm também um curso pré-vestibular. Então, esse curso auxiliar de administração e arquivos também é mais uma janela que você abre, uma oportunidade para esse jovem perceber, e quando ele vivencia com técnico, né, eles escolhem as áreas, não podem ser todos em todas as áreas que não cabem, mas então a gente faz uma seleção. Eles já tiveram as aulas teóricas, aquelas áreas que eles acharam mais interessantes, eles fazem uma vivência de uma semana. Então, eles têm uma vivência de uma semana em 3 áreas diferentes. E isso vai dar para ele uma formação e uma ideia, e saem coisas muito bacanas. E é legal, assim, o pessoal técnico lá do arquivo também gosta, sabe? É uma troca intensa que a gente tem com eles. Próxima, Luísa. Aí, eu estou sempre indo mais. As oficinas pedagógicas, que aí é o caminho que a gente abriu de também começar a conversar com os professores e incentivar os professores a uso do arquivo na sala de aula. A gente tem, hoje, você tem imagens do Arquivo Nacional no Pinterest, você tem o YouTube do Arquivo Nacional, que é riquíssimo, inclusive tem uma série Encontros com Acervo, que eu super recomendo de vocês entrarem lá nessa playlist, também é bem bacana, foi gravado ano passado, né, exatamente nessa dificuldade que a gente tem na pandemia, das visitas, tudo, o Encontros com Acervo é bem interessante. E você tem, enfim, várias redes sociais, né? E aí o que a gente chama o professor do ensino fundamental, porque a gente sabe que nem sempre esse professor ele vai ter tempo de fazer aquela pesquisa lá no sistema, no CIAM, maior, mas a gente mostra para ele que existe uma variedade, existem as exposições virtuais que estão no site do Arquivo Nacional, existe os sites específicos, o Que República é essa, o Brasil Luso, o Luso Brasileiro. Então, você tem muito material disponível, disponibilizado no Arquivo Nacional, que esse professor pode trabalhar, né? Então, a ideia das oficinas é mostrar para o professor que ele tem esse caminho e incentivar ele não é a gente assim, não é dizer, olha, você tem que fazer isso, 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 não. Mas é, olha, existe isso, o que você pode fazer com isso? Aí fazíamos grupos de professores e saíram coisas muito interessantes, propostas interessantes, e é por aí que a gente está continuando assim, nesse período pandêmico, é o caminho que está dando para a gente dar uma continuidade nessas oficinas com professores. No próximo, aí são as visitas às áreas técnicas, que eu falei já com vocês que a gente sempre teve essa procura de universitários ou técnicos, outros servidores que gostam de, né, querem conhecer, então também a gente faz essa intermediação
na visita às áreas técnicas, e aí a gente tem um grupinho na sala de consulta, um no arquivos sonoros e na ilha de edição. O próximo, visita virtual, né? Como é que a gente pode fazer isso? A gente começou ano passado, o ano passado, o início dessa pandemia foi um grande desafio para todo mundo, né? De repente, a gente se viu numa situação e no início a gente não tinha muita ideia de quanto tempo isso ia durar, né? E a gente achava, eu lembro que a gente achava que em junho a gente estava voltando, enfim, todo mundo aqui, somos todos, né, estamos todos nesse barco, né? A gente quer vacina para todos, para a gente poder voltar em segurança e tranquilidade. E enquanto isso não acontece, a gente começa a procurar possibilidades de dar continuidade a esse trabalho, e uma das possibilidades que foi muito bacana, começar a fazer essa visita virtual, que assim, é uma visita virtual, a gente prefere chamar até de encontro, né? Um encontro com o técnico, porque não é uma visita, que você não vai visitar, mas uma pessoa da área técnica que vai fazer uma demonstração, contar. Então, essa visita foi com alunos, e aí o interessante também disso, quando você abre o virtual, é que você abre também a possibilidade de o alcance desse atendimento, né? Essa visita aí foi com alunos do programa de História da Escola de Ciências Humanas da Universidade del Rosário, Colômbia. Né? Foi o Tiago, que é o supervisor da pesquisa, fez uma belíssima apresentação com eles, foi muito rico. Valéria que conduziu, né, Valéria? Foi bem bacana e eles gostaram muito. Então, são as possibilidades que a gente vai se reinventando, né? Vai criando novos caminhos para a gente estar junto. Vamos lá. Aí, para finalizar, eu trago o frase do Morin, que eu adoro também. Podemos afirmar que o conhecimento se alimenta de afetividade e que a afetividade se alimenta de conhecimento. Eu adoro isso, porque eu acho que realmente, quando a gente vê na prática, isso acontece, né? Quando a gente tem um envolvimento afetivo, a gente vai mais fundo, a gente quer saber mais, a gente quer, o desejo mobiliza a gente, né? A gente fica mais ligado nisso. E quando você. Porque é uma delicadeza quando você está numa instituição, que ela não é uma instituição de ensino, e aí você vai receber esses alunos, vai receber um monte de gente que são de formações diferentes, que são de escolas diferentes, e você tem que ter alguma coisa para você atraí-los todos, entende? E tomar muito cuidado para não ser mais um veículo de distanciamento, sabe? Dependendo da maneira como você vai estar com esses jovens, com esses alunos, com essas crianças, ou a gente vai ter essa afetividade e chamar eles para estar aqui junto com a gente, criar essa memória afetiva, essa visita gostosa, ou a gente pode mostrar as coisas de uma maneira que ele, tipo, isso aí não é para mim, né? Sabe, isso aí, casa de... sabe, você pode criar um distanciamento. Então, acho que são essas delicadezas que a gente tem que estar sempre, que eu acho que são a base, sim, de todo um processo de aprendizagem, de educação, né? Que a gente tem que estar sempre consciente. Então, finalizando, no próximo, eu convido vocês, a gente tem uma pagininha no Facebook, na EDARC Arquivo Nacional, a gente tem agora feito várias séries, melhores momentos, lembranças, mas também estamos fazendo umas brincadeirinhas, assim, sabe? Quando chega assim, uns joguinhos de 7 erros, chega uma sexta-feira, a gente lança, às vezes, um Dominox, também a gente está brincando um pouco com os temas de arquivo para a gente também ter um pouco de leveza e rir um pouco, né? Se divertir um pouquinho nesse momento. Então é isso, o nosso endereço visitas@n.gov.br. A gente está aqui aberto para vocês. A gente gosta muito de ouvir coisas novas, assim, vou ficar super feliz, gostei que tem gente da pedagogia. Eu queria até falar uma coisa que eu achei interessante. Eu fiz recentemente, ano passado, né, eu fiz um curso de extensão
que falava sobre cultura, infância, educação, e era eu, e, e a turma, em geral, eram professores. E eu achei super interessante que eu era a única pessoa que estava falando de dentro da instituição. Os professores estavam falando de dentro da escola, do que era importante para levar a criança para visita, para sair da escola, e eu era a pessoa que estava falando de dentro da instituição. E eu acho que esse é um lugar que a gente precisa conquistar, sabe? É um lugar que a gente... É uma briga de foice, sim. Porque quando a gente está numa instituição que a finalidade dela não é a educação, né? Não é que não seja, mas assim, como qualquer lugar, é quando a gente vai querer implantar uma coisa nova, falar com um novo, né? Criar um público novo. A gente tem que estar pensando em várias coisas, é uma estratégia danada. Eu acho que isso é um campo para o pedagogo muito interessante também, né? Porque tem aí a nossa equipe, sou eu, Valéria, Maria Elisa, Luciene, Renata, Cláudia, eu sou pedagoga, Luciene pedagoga, Valéria de História, a Renata é jornalista e tem mestrado em História, Cláudia é jornalista, Maria Elisa de Comunicação, ou seja, somos uma equipe multidisciplinar, para a gente estar pensando juntos esses aspectos todos, e quase quanto que a gente pode, a gente está convidando outras pessoas para trocar ideias, participando, cada uma participa de alguma coisa, e a gente está sempre trocando, né? E nisso eu quero me colocar aqui em aberto para vocês. Eu sempre tenho muito prazer de participar desses encontros com a Priscila. Não sei se eu falo muito rápido, se eu falo devagar, né? Ô, Cláudia, eu gosto muito da forma como você se expressa, da forma como você fala. Eu acho que é tão espontâneo, né? Isso acaba sendo assim, tão acolhedor também para a gente, né? Eu gosto muito. E eu quero te agradecer mais uma vez, assim, pela oportunidade, por estar aqui conversando com a gente, trazendo um pouco dessa realidade, né, da parte educativa do Arquivo Nacional. Eu estava lendo aqui o chat, e uma aluna da pedagogia, por exemplo, disse: trabalhei tanto tempo no centro do Rio, não sabia que existia o Arquivo Nacional. Não é? Isso é uma Não, tristeza, né? A então, gente assim, precisa saber falar mais de arquivo, a né? gente precisa, Claudia, e várias coisas assim que você foi falando, em vários momentos eu fui tecendo, assim, pontes, sabe? Fazendo pontes com algumas vivências, alguns acontecimentos. E aí eu lembrei de quando eu fiz o projeto de extensão que a Luísa participou, né, Luísa? Lembra que eu vou falar um pouquinho sobre ele, que tem a ver com o que você falou sobre interdisciplinaridade, essa questão dos alunos de pedagogia. Lembrei também de uma palestra que eu dei na pedagogia também, falando sobre esses diálogos do arquivo e da educação, e as alunas da pedagogia, a maior parte desconhecia essa realidade. Pois é. Conhecia o arquivo como um instrumento de aprendizagem, né? Ferramenta voltada para a aprendizagem. Quando a gente fala de arquivo e educação, são várias as possibilidades, são plurais, né? Eu digo, a gente pode trabalhar o arquivo enquanto instrumento, a gente pode trabalhar a organização dos arquivos escolares, a gente pode trabalhar políticas de ações educativas, coisas que a gente pode fazer e que a gente às vezes não se dá conta, né? E eu acho muito bom a gente ter assim um espaço, ter um encontro como esse para a gente poder dialogar, falar sobre essas possibilidades, falar do que o Arquivo Nacional vem fazendo, que muita gente não conhece, né? Falar da importância da arte, como a arte pode dialogar com o mundo dos arquivos e com o mundo da educação, né? Muito bacana isso. E então eu estava falando do projeto de extensão, né? Que a gente realizou um tempo. Eu, Luísa, a equipe da extensão, quando a Luísa ainda era da graduação, nós fizemos um trabalho no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, né? Lá dentro do Instituto tem um centro de memória maravilhoso. Eu estou falando de uma instituição que é centenária, né? E memória maravilhoso, que as pessoas desconhecem. E as próprias pessoas, os próprios alunos desconhecem a riqueza que eles têm lá dentro, né? Então, no Instituto, além do ensino fundamental, né? Educação infantil, fundamental, e médio, tem também a universidade, né? Tem uma escola superior, né? Que forma pedagogas. E aí a gente queria entender, será que essas futuras pedagogas, elas sabem que existe esse centro de memória, esse espaço aqui
já ouviram falar em educar com arquivos, né? O que elas sabem sobre isso? E aí, Luísa, Tarsila e outros alunos também fizeram oficinas lá dentro da instituição, né, do ISERJ, e aí constataram que pouquíssimos alunos, né, Luísa? Luísa está ouvindo aí, pode falar também. Eu acho que 2 alunos só, né, Luísa? Duas... Uma professora só conhecia o arquivo. Então, olha só. Né? Então, é muito... loucura, a gente trabalhou com 5 turmas em 3 turnos diferentes, né? Então, ou seja, a gente pegou professor da manhã, da tarde e da noite. E apenas uma pessoa havia visitado o arquivo. Já tinha visitado algum arquivo na vida e conhecia os centros de memória da instituição. Então, assim, inclusive, é o ponto de partida da minha pesquisa hoje. É esse desconhecimento social. Foi muito importante... primeiro a gente mostrar o que tinha na instituição, depois eles foram visitar mesmo a instituição. Eles foram fazer uma visita, conhecer, e depois eles viram como eles podiam aplicar isso em sala de aula, como isso poderia ser replicado, o que eles se sentiam também como pessoas naquela vivência, naquela experiência. Então, assim, é muito importante isso que você fala, de deixar a pessoa vivenciar, a pessoa experimentar, dela ter a sua percepção. Isso é fundamental nesse processo da pessoa se reconhecer mesmo, né, daquele acervo. E para muitos é um processo de descoberta, e a partir daquela descoberta que aí vem essa questão do reconhecimento. O reconhecimento gera um sentimento. Aí eu lembrei, quando eu pensei nisso, eu lembrei do documentário que você falou sobre foi Vila Aliança, não foi? Vila Aliança, Gera isso, é algo que te afeta de alguma maneira, né? Você vai atualizando no presente memórias do passado, elas vão sendo atualizadas também, né? Isso é muito bacana. E eu fui pensando, assim, várias coisas quando você diz... Daqui a pouquinho eu vou abrir, tá, gente? Deixa eu só fazer coisa aqui. E eu fiquei muito feliz, você mostrou aí Paulo Freire, né? Esse ano Paulo Freire, se fosse vivo, completaria 100 anos, é o centenário de Paulo Freire, e ele é um apaixonado pela educação, né? Paulo Freire dizia que educar é um ato de afeto, para educar tem que afetar. Como que a gente afeta? A gente afeta através do afeto, né? Tocando aquela pessoa, sensibilizando aquela pessoa, né? E a memória, quando você afeta de forma do afeto, né? Isso cria uma memória muito especial para a pessoa, com certeza. Então, eu acho que é isso que a gente tem que buscar, metodologias, formas de como afetar, de como sensibilizar o outro. A forma como eu afeto uma criança, como eu sensibilizo uma criança, é diferente da forma como eu vou sensibilizar um adulto, por exemplo. Exatamente. Pensar com quem que eu estou falando, como é que eu vou falar, né? Pensar nesse outro, né? Que a gente está sempre lidando com ele. E lembrando sempre que esse outro, como você bem disse, ele é um sujeito da experiência, ele tem experiência, as experiências, principalmente quando a gente está trabalhando com o público de jovens e adultos, já tem uma bagagem, né? E aí eu vou lá em Paulo Freire, vou em Vygotsky também, eu estou falando isso para o pessoal da pedagogia, para os alunos também do Seminário 1 que estão trabalhando com Vygotsky, com Paulo Freire, né? É esse sujeito histórico-social, né? Ele é a interação do meio, ele surge a partir dessa interação, né? E é a partir desse meio social que surge a cultura. Então, por exemplo, se eu pego uma criança e insiro a criança logo no arquivo, apresento logo para essa criança o que é o arquivo, aquilo com certeza já vai estar no bojo, como que eu vou dizer, já vai estar no aprendizado cultural, vai fazer parte do aprendizado cultural daquela criança. Então, por isso a importância da gente, principalmente, né, começar a trabalhar com esse aprendizado cultural, com essa parte da cultura, ainda na infância, né? Eu acho muito rico, não que não seja nas outras etapas, com certeza sempre serão, né? Eu acho que trabalhar na infância é muito importante, porque isso uma criança fala para outra, e às vezes a criança fala até para o pai, que o pai não conhece, e a partir daí desperta para o pai, para a mãe, né, para as pessoas que estão em volta. E, então, eu acho muito bacana a gente pensar nessas ações, assim, para o público de modo geral, né, pegando várias
várias faixas, né, etárias, como vocês vêm fazendo. Trabalho bem bacana, né? Como isso começou, como você falou, em 2017, ainda está recente, né? Eu acho que muito ainda assim a ser feito, mas vem avançando bastante. E eu fico muito feliz. Você sabe, né, Cláudia? Eu sou uma apaixonada. E eu fui anotando coisas aqui, mas aí eu vou abrir para as pessoas poderem comentar também por conta da hora, porque 8h30 tem a outra, a gente vai fazer uma pausazinha, 8 horas tem a outra palestra, né? E aí eu vou abrir para quem quiser comentar, fazer alguma pergunta para a Cláudia, e a gente vai interagindo, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Hein? Vamos lá, se quiserem escrever aqui no chat, podem escrever, fiquem à vontade. Tem uma pergunta no chat, Priscila. Cadê? A Fernanda Vieira perguntou como funciona esse convite das escolas. Achei maravilhoso que englobe ensino fundamental 1 até as faculdades. Olha, as escolas podem, quer dizer, agora, esse ano, a gente está nesse momento de pandemia, né? Mas as visitas acontecem, você pode entrar em contato com a gente no visitas@n.gov.br e a gente agenda a visita. Se tem, a gente pode fazer um mapeando, pode fazer... Quando tem o arquivo Faz Escola, né? Quando tinha, assim, né? No momento a gente enviava para as escolas todas o convite, a programação, mas pode entrar em contato com a gente que a gente e vai enviando as programações. E é tranquilo, né? Agora com essa dificuldade que a pandemia, né? Então, assim... a gente está num momento realmente de suspensão dessas atividades. É aquilo que eu falei. Eu realmente fico com o meu coração muito apertado, porque eu adoro. Eu acho que assim, todo mundo lá da equipe, a gente fica muito triste, porque esse contato mesmo é o coração, né, das atividades. Então, até a gente ter oportunidade de voltar, vamos ver, né, Davi? Será que ano que vem a gente consegue voltar? Sabe? É uma incógnita, mas vamos lá, estamos vacinando, vamos ver se todo mundo vacina, enfim. Seria meu grande desejo a gente poder estar voltando às atividades. Mas, enfim, quando estava no correr do normal é isso, é só escrever para visitas que a gente agendava e sabia. Tá aí, né? O filme Vila Aliança... Oi, desculpa, Cláudia. Para criança, então, é bem complicado, né, fazer uma atividade dessa online, né? Não tem. Eu acho que assim, por isso que a gente está agora investindo mais para os professores, oferecendo para os professores, porque não é a mesma coisa, né? Não faz muito sentido. A criança precisa do contato, tem que ter aquele momento da brincadeira, do lúdico também, que é a pausa como você falou, que eles fazem um lanche, né? Que eles se reúnem. Pois é, e essa coisa da visita mesmo. Alguém perguntou, eu vi rapidamente que apareceu aqui, sobre o filme Vila Aliança. Isso, era isso que eu ia perguntar agora. No Vimeo. Que tem o YouTube, tem o Vimeo. No Vimeo está o filme Vila Aliança. Depois eu mando para você, Priscila. Se você quiser, pode escrever no chat aí. Eu não sei onde é que... Deixa eu pegar aqui o endereço do filme, peraí. Vimeo. Vocês conhecem? Deixa eu botar, cadê o chat? Chat, que eu estou no celular, porque o laptop não deu certo. Aliás, vocês me perdoem aquela confusão inicial, mas realmente a gente fica entre a cruz e a caldeirinha, às vezes, né? Tentando. Ai. Eu queria pedir, Valéria, você está por aí ainda? Sim, estou procurando. Está procurando? Você acha? Está no Vimeo. Faz essa gentileza. Ok. Já coloquei umas coisinhas lá, conforme você foi falando, eu fui colocando lá no chat. Tá bom, obrigada, querida. Então, daqui a pouco a Valéria acha e coloca. Mas está no Vimeo esse filme. É realmente 5 minutos de filme, é um filminho. E foi o primeiro filme que ele fez, então tem
Mas eu acho ótimo de ver, sabia? Acho muito bom. Cláudia, tem muitos elogios à sua fala, às experiências do AN, muita gente que não conhecia, tem bastante elogio aqui no chat. Obrigada, Priscila, o pessoal está querendo queridos. depois o endereço do blog. Tá. Fernanda Ferreira, coloca para mim o endereço, por favor. A Fê tem, que ela está me ajudando, ela é da extensão. Fê, você coloca para mim aí, por favor? A Fê tá participando também. Ela que está me ajudando a criar. Aí, já colocou. Tá aí, gente. Obrigada, minha linda. Obrigada, tá? Mais alguma pergunta para a Cláudia? Vamos aproveitar. Quem é da pedagogia, principalmente, que está tendo contato, né? Que não teve contato anterior com essa temática. Tem uma pergunta aqui agora. O Gutenberg fez uma pergunta. Queria saber como vocês receberam o feedback das escolas a respeito das oficinas, a visita, se há algum programa de satisfação, pesquisa de satisfação dos participantes. Sim, sim, sim. A gente tem uma ficha de avaliação, que eu acho super importante, muito bacana você ter obrigado por ter feito essa pergunta, porque acabou que a gente faz as apresentações, tá? Mas a gente tem uma ficha de avaliação que, enquanto a gente está recebendo a escola, a gente dá para o professor preencher, né? Eu até vou confessar aqui para vocês que no início a gente enviava para a escola por e-mail, só que nem sempre esse e-mail retornava, né? Então a gente resolveu imprimir e enquanto está acontecendo a visita, a gente dá para o professor e pede para ele preencher, porque é muito importante esse feedback, né? E ali a gente pergunta como é que ele acha, se ele tem alguma sugestão. Quando é do Arquivo Faz Escola, a gente pergunta as sugestões de temas que eles gostariam, que seriam interessantes, porque é muito importante a gente ter esse diálogo com o visitante, né? E a gente tem que ter esse feedback mesmo, né? Ele que vai nos orientando sempre quando alguma coisa funciona, não funciona, enfim. A gente tem feito um trabalho que tem tido uma resposta muito positiva, né? Todos os questionários que a gente teve sempre foram umas respostas muito positivas, inclusive com relação eu acho que essa coisa mesmo do afeto, porque eu acho que a gente trabalha assim com esse gosto tão grande que a gente faz as coisas. E teve uma escola que eu me lembro que a professora falou comigo assim, mas é tão gostoso isso, porque desde a chegada e as pessoas que vão recebendo, porque aí tem as pessoas do arquivo que também estão por ali, todo mundo gosta de ver aquelas crianças andando para um lado e para o outro, né? Então, e eu fico, aí às vezes a gente passa, puxa, será que a gente está fazendo alguma coisa tão diferente assim? Mas, enfim, o feedback eu acho super importante. Então, nessa ficha a gente faz desde assim, como é que ele soube, como é que está, que sugestões teria, se achou que estava bom, que se não estava, enfim, a gente faz um questionário pequeno, mas objetivo, de maneira que o professor possa responder ali naquela hora e devolver para a gente. E a gente vai guardando isso também. Esse é o material, né? Deixa eu só comentar uma outra coisinha rápida. Que tem, além do questionário, tem uma outra coisinha que a gente vinha procurando fazer, que era a gente também escrever uma memória rápida da visita, assim, sabe? Eu chamo de diário de bordo, porque é uma coisa que uma criança falou, que depois você vai esquecer, porque você já recebeu. Teve um mês que a gente teve um trabalho com a Secretaria de Educação que a gente recebeu, sei lá quantas escolas. Então a gente tinha escola de manhã, escola de tarde, escola de manhã, escola de tarde, depois você não lembra. Então esse pequeno diário de bordo não era detalhado tudo, mas assim, uma coisa, o menino que falou, uau, sabe, que encheu os olhos e falou alguma coisa aqui, o outro que falou uma coisa ali, uma criança, enfim, que é importante para a gente ir reconstruindo também essa nossa memória, né? Eu ia perguntar sobre isso, Cláudia, da documentação dessas atividades, né? Porque eu vejo que vocês fazem as métricas, né? Porque tem que apresentar todo ano, mas assim, sim, do próprio processo, assim, o que vocês têm arquivado? E aí eu já estou pensando para a gente pesquisar futuramente, né? Porque é um processo que vai indo. Porque eu venho acompanhando vocês desde o começo, né? Foi minha primeira
pesquisa, né, Priscila, Que foi sobre o bacana. Arquivo Nacional da Colômbia, do México e do Brasil. E eu fiz esse Hum. paralelo. E estava bem no começo, foi em 2018 que a pesquisa saiu, estava bem no começo do AN, e é importante ver como uma instituição que tem na própria política da instituição, no regimento interno, dizendo que vai ter práticas pedagógicas, e quando esse núcleo se estabelece, toma corpo e começa a desenvolver, como ela é linear, ela tem uma linearidade, uma coerência pedagógica, principalmente por ser multidisciplinar, né? Isso faz toda a diferença, mas assim, é muito claro como é diferente a atuação hoje do AN desde o nascimento, até quando vocês estavam no comecinho, quando foram estabelecer as linhas, assim. Então, assim, eu estou encantada com o desenvolvimento de vocês. Eu tenho que falar de quem tem acompanhado, Obrigada. né? Sempre, porque é muito bom ver a instituição ganhando corpo, assim, para a sociedade mesmo, de forma ampla, chegando, assim, a vários lugares. Toda vez que alguém me pergunta, eu falo, vai no Arquivo Nacional. Então, vai Que no Arquivo ótimo. Nacional. Porque acho que tem que vir do Arquivo Nacional essa referência de ser também uma instituição com práticas pedagógicas claras, porque aí outras instituições começam a se espelhar. E o AN tendo isso estruturado é muito bonito hoje, assim. Eu lembro no começo vocês falavam, as escolas não vêm. Hoje você já tem um público já cativo, já tem uma Sim, sim, isso é um trabalho de formiguinha, você ir bater lá, falar com um, falar com o outro, faz parte, né, de construir esse diálogo. Hoje a gente já tem um diálogo já, né, mais sólido com escolas, mas no início a gente ia ali batendo, né, bate na porta da primeira CREA, são as escolas que estão aqui em volta, por que que elas não vêm? Por que que você não vai? Enfim, aí você vai oferecendo, vai batendo, aí elas vão, aí a escola começa a vir e começa a gostar, aí um fala com o outro. Tem isso também, né? Que aí começa aí a gente conversar com grupos de diretores, aproveitar, enfim, tem uma série de estratégias aí que você tem que construir esse público, não é fácil, sabe? Mas eu acho que é a tarefa também do educador na instituição, também pensar nessas estratégias da construção do público. A gente tem muitas tarefas, a gente tem muitos desafios, né? Tem só, acho que eu vou ter mais uma pergunta, Priscila. Posso colocar antes de você encerrar? Não, tá, eu só queria, na verdade, aproveitar o que ela falou, né, o que a Cláudia falou, porque, Cláudia, na verdade, não, é isso que você disse, não depende só da instituição, depende também da outra instituição, né, no caso, sim. a municipal de educação, né, depende dessa estrutura também, porque muitas vezes até, eu digo isso porque minha irmã é professora do município, e ela fala, mano, a gente até tem vontade, mas não tem recursos, às vezes não tem o que fazer. A instituição nacional está de braços abertos para recebê-los, mas como fazer isso? Essa ponte, né, isso acontecer, é difícil, né, porque nem sempre a escola tem recurso, tem como conseguir um ônibus para levar esses alunos até o Arquivo Nacional. O ônibus é o X da questão. Coisas que assim. acontecem que dificultam, porque saber que é importante, a maioria dos professores sabe que sim, reconhece a importância desse aluno, né, no processo. Mas a questão toda é essa, é como fazer, né? E aí eu ia te perguntar, Cláudia, o seguinte, nessas parcerias com as escolas, tem um número grande de professores que procuram o Arquivo Nacional para, por exemplo, para ensinar o que está lá no currículo, né? Ou sejam temas transversais, temas conteúdos específicos. Essa procura é grande? Tipo, eu quero falar sobre o assunto tal, vou marcar uma visita para levar os meus alunos no Arquivo Nacional, e aí agendo uma visita para trabalhar determinada documentação. Isso acontece? Aproveita um arquivo como instrumento nesse sentido, para trabalhar Eu acho que você tem esse tipo de procura, está mais voltado com os grupos universitários ou jovens aprendizes, que é mais objetivos, aí vão querendo saber exatamente alguma coisa, já tem um foco, né? É mais difícil ainda, eu acho que de professor de ensino fundamental, tirando o caso da Tereza, que foi também uma coisa bem específica, e a gente organizou, claro, eu falei, não, vamos organizar, claro. Mas a gente ainda não tem, não. Eu acho que isso é uma coisa assim, acontecer ainda, né?
Uma coisa ainda para... Porque você acho que é bem interessante. trabalhar aquele assunto X específico, por meio daquela lá, né? Assim, só para não dizer que não exatamente, a oficina que a gente fez para os professores da Secretaria Municipal de Educação tinha, sim, um tema. Era o Rio, eles tinham um projeto chamado Rio Todo em Prosa, e o tema do projeto era a cidade do Rio de Janeiro, porque no ano seguinte, ano passado, que não aconteceu, ia ter um congresso de arquitetura do Rio de Janeiro. E em 2019, a Secretaria de Educação já vinha trabalhando com essa ideia da cidade do Rio de Janeiro, Rio Todo em Prosa. E foi com foco no Rio Todo em Prosa que a gente fez a oficina para os professores. Então, a gente trabalhou voltando, assim, eu fiz uma oficina com leitura de imagem, de fotografias, todas do Rio, todas de situações, de bairros, de coisas do Rio de Janeiro, de épocas diferentes. A Valéria fez a oficina fez a parte da gente ver os caminhos de pesquisa que você teria dentro dos sites, as coisas, procurando o tema Rio de Janeiro. Então, realmente, assim, teve este foco, esta oficina da secretária, para não dizer que nunca teve assim, mas não o foco de um professor vir, olha, eu quero levar minha turma e eu quero saber, isso acontece com os grupos universitários, sempre. Né? Então, essa experiência que você está falando foi voltada para os professores, né? Para os professores, mas não assim, não a equipe e os professores mediando essa interação do aluno com exatamente. o aluno, que é diferente, né? Entendeu? Que é diferente. Eu acho isso muito bacana. Muitos países já realizam isso, essas ações. Uma coisa que a gente precisa, eu não sei, eu acho que trabalhar mais, né? Principalmente para os alunos do público, os alunos que são do ensino fundamental. Sim. Segmento, que já entram com geografia, com história, né? Então, eu acho que pode contribuir muito. Nossa, é algo que depois, né, quando passar essa pandemia, se Deus quiser, eu acho que é algo que o setor pode trabalhar mais, assim, né? Pode investir também nisso, que é bacana, né? Com certeza. Gente, muito legal. Tem mais perguntas, não tem, Lu? Tem mais uma. A Cristina Siqueira gostaria de saber como está o momento da segurança do prédio, que tem pouco mais de 180 anos e aguarda tantos documentos importantes. Lembrando que o Brasil não preserva muito sua história, veja o Museu Nacional. Nossa, olha, eu sou uma pessoa péssima em dados, sabe? Mas eu sei que Valéria quiser me ajudar, mas enfim, tem todo um trabalho junto com os bombeiros, aproveitando mesmo esse período da pandemia de estar fazendo reformas que eram necessárias, organizações necessárias para segurar para a segurança do prédio. Eu acho que tá bom, sabe? Tá num caminho bom. Eu sou péssima de falar, olha, foi feito isso, aquilo. Na minha cabeça não. Valéria, vai. Na pandemia, principalmente as equipes que fazem a gestão dos depósitos, elas estão indo ao arquivo, porque nós temos que monitorar toda a climatização dos depósitos, né? E os depósitos foram feitos reformas nesses depósitos com visão da segurança de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros. Eu só não sei precisar o tempo, o ano. Mas, por exemplo, os depósitos ocupam o último prédio que a Casa da Moeda ocupou, porque o arquivo ele está localizado na antiga sede da Casa da Moeda. E o último prédio que a Casa da Moeda utilizou é um prédio de alvenaria, tem uma estrutura onde ficavam os maquinários, e foi muito bom para o arquivo, tendo em vista o peso que tem, né, os documentos. E eram depósitos muito grandes. Então, o primeiro pensamento foi esse, de você fazer uma obra em que você diminuía esse tamanho dos depósitos, porque, pensando assim, se o depósito 1 pegou fogo, o 2 e o 3 não vai pegar, porque
existe toda uma segurança com porta corta-fogo, e os nossos depósitos eram muito grandes. Então, foi a primeira adequação de acordo com as normas internacionais que o arquivo fez. E, lógico, é um prédio que está sempre precisando de reforma. Durante a pandemia, se procurou a instalação de estantes deslizantes, porque, como não havia um fluxo de solicitação de documentos muito grandes, então se aproveitou. O arquivo ele não está aberto ao público, mas ele está trabalhando internamente na medida do possível. E principalmente, essas equipes da preservação e da conservação, elas monitoram os depósitos e elas estão indo lá na medida do possível, tá? Obrigadíssima, Valéria. Obrigada, Valéria. Eu acho que depois do que aconteceu com o Museu Nacional, né? Assim, foi ruim o que aconteceu, péssimo, mas pelo menos agora todo mundo, né, ligando as antenas com isso, né, para não acontecer com outras instituições. E aí, pessoal, mais perguntas para a Cláudia? Não? A gente pode encerrar. Cláudia, 8h11 já. A gente está aqui conversando, viu? Você falou para mim assim, foi muito engraçado. Você falou, Priscila, até 8h, 8h30, tudo isso. Eu falei, olha, a gente vai conversando. O tempo passa. Vai fluir e vai. E está acontecendo isso, né? E 8h11 já. Eu preciso parar também um pouquinho, que daqui a pouco, 8h30 já começa a próxima. E tem perguntas surgindo, gente. Tem mais perguntas? Então tem mais uma. Não vamos fazer a foto, hein? Manuela. Tem a foto. A Manuela perguntou, vocês têm planos para realizar alguma atividade ou oficina virtual para promover práticas de educação em arquivo? Penso voltada para estudantes de arquivologia e pedagogia. Podemos fazer, sim. Podemos fazer. A gente tem planos para isso, sim. A gente pode depois conversar com Priscila e divulgar com vocês. Eu acho que a gente pode fazer umas parcerias, né, Priscila? Sem problema. Sim, eu acho que a gente pode pensar em oficinas. A gente tem também, eu tenho uma aluna, quer dizer, foi minha aluna, a Fernanda, do mestrado. Fernanda, ela criou um manual para organização de arquivos escolares. Acho bem bacana também para quem é da pedagogia pensar nisso, pensar na importância do arquivo escolar, né, enquanto espaço para a gente poder entender as culturas que permearam a escola durante todo o tempo de existência da escola, né, e aí ela traz, nesse manual, ela apresenta assim, os princípios básicos da arquivologia, né, então, muito bacana. Eu acho que a gente pode fazer algumas oficinas, sabe, Cláudia, nesse sentido, no sentido mais técnico, né, sim, da teoria, né, das reflexões, entendeu? Aí a gente pode pensar, quem sabe, de repente, um projeto de extensão, né? Eu já quis até fazer isso, mas confesso que é muita coisa, coisas em que não dá para a gente abraçar tudo ao mesmo tempo, né? Até porque a gente precisa de braços para isso, né? Com certeza, mas vamos pensar, eu acho que é uma boa pedida. É sempre um prazer a gente estar pensando nisso, né? O chat se animou aqui com a proposta. O chat está bem agitado, está todo mundo querendo. Tem Valéria também, né, Valéria? Pode ajudar, né? Valéria também é lá da educação profissional, trabalha com a Cláudia. Né? A gente pode fazer isso. A apresentação da Cláudia bateu assim, uma saudadezinha, ao mesmo tempo revigorou assim, da gente ver o quanto a gente faz. Não é, Valéria? É das duas coisas, né? Bate uma baita saudade e, ao mesmo tempo a gente... acalenta. É legal. Obrigada por essa oportunidade, Priscila. É um trabalho muito importante, muito bonito e que precisa ser compartilhado, sabe? A gente precisa, volto a dizer, de mais espaços como esse, espaços para a gente aprender, né? E eu acho que no momento como esse, mais ainda, é estabelecer redes, assim, redes de troca de aprendizagem, mas poder ver o outro também um pouco, sabe? É tão importante, né? Poder conversar, poder falar no momento que a gente está tão isolado, e mesmo pelo menos assim, pela telinha, né? Eu acho importante, acho muito gostoso, né? E isso acende uma esperança, né? Acende... Né? Dá um gosto, né? Pelo menos a gente está aqui agora.
estar aqui agora e saber que, poxa, o que a gente está fazendo, a sementinha que a gente está plantando, ela tá germinando, né? Ela está dando frutos, estudos, né? A gente tem um grupo de pesquisa na Unirio, cadastrado pelo CNPq, que chama-se Arquivos e Educação, Experiências em Contextos Plurais. O grupo hoje já conta com muitos alunos, sabe? Eu fico vendo, assim, os alunos que foram da graduação, que foram meus orientandos, vendo Luísa no mestrado, trabalhando com... Luísa está pensando diretrizes para ações educativas em, né, instituições arquivísticas, baseadas no PNEM, que é o Plano Nacional de Educação Museal, né? Já existe um plano na museologia, por que a gente não tem esse plano, essas diretrizes para criar esse plano dentro da arquivologia? Eu adorei isso, eu adorei. Fazendo isso, né? A Luísa vai qualificar, se Deus quiser, em maio, posso mandar o convite para vocês, tá? Vocês já estão eu aqui. quero. E tem também o Guilherme, que está aqui com a gente. Guilherme foi meu aluno também. Guilherme é secretário, né, Guilherme? Secretário escolar. Ele trabalha na Escola Municipal Arthur Friedenreich, e o Guilherme falou sobre a memória da escola, né, a importância daqueles registros para trabalhar questões de pertencimento, de identidade daquele do entorno, né, e Guilherme, com esse trabalho de graduação, Guilherme foi aprovado na UERJ, no mestrado em educação da UERJ, tá fazendo... que bacana! Eu fico muito feliz com isso, sabe? Eu vejo, assim, que eu estou conseguindo, né, e é um coletivo, né, mas eu acho que por meio do projeto, do grupo de pesquisa e tudo, os alunos estão tomando gosto, tomando conhecimento, tomando contato, porque muitos não tinham esse conhecimento, porque não faz parte do currículo, a gente discute muito isso, do currículo. Pois é. Então, muitos alunos terminam sem saber, né, da existência desses diálogos, e por isso até eu quis dar a disciplina de Seminário 1 e Seminário 2 sobre esses assuntos, que era uma possibilidade dos alunos terem um contato, né, sobre esses diálogos, esses entrecruzamentos, entrelaçamentos possíveis, e, enfim, e por isso que a gente está aqui conversando, né, a gente tem mais 5 rodas aí, né, são 6 rodas ao todo. Estou muito feliz, quero agradecer imensamente de coração, a participação de todos, alunos da pedagogia, da arquivologia, profissionais também, Valéria, a Cláudia, né? Nossa, Cláudia, sempre muito bom mesmo te ouvir. Eu gosto do seu jeito, sabe? Obrigada, querida. É um jeito acolhedor, tem uma didática, a coisa flui, e eu acho muito bacana isso. Todo mundo gosta, e só elogios aqui, então, para você ver que eu não estou falando, tá? Vamos tirar uma foto, todos concordam? Tirar uma foto, tá? Vamos tirar uma foto agora, e eu quero desejar uma boa noite para vocês. Ligando a câmera, por favor, Valéria está lembrando aqui, quem quiser sair na foto para ligar a câmera, por favor. Vamos lá. Oi, Gutenberg, estava com a câmera desligada, eu vi que você fez pergunta, mas não tinha te visto, mas sabia que você estava aí. Então, vamos lá, um sorriso. Vai tirar, Valéria? Peraí. Deixa eu só sair um chat aqui, porque senão vai... Vamos lá. Vamos. Peraí, tem mensagem aparecendo aqui, vai... 1, 2, 3. Foi? Peraí. Mais uma. Peraí. Pronto. Ai, que meu sorriso você compartilha comigo. É o que, Anete? Não saiu, não? A Anete falou alguma coisa. O sorriso já está doendo. Eu estou aqui com a boca esticada. Com a boca esticada para fazer um sorriso. E está enrolando. Saiu legal. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos. A gente se vê, né? Alguns vão participar da próxima roda. A gente se vê, então, na próxima roda. Quero desejar uma boa noite. Saúde para todos. Cuidem-se, né? Se Deus quiser, a gente vai vencer esse vírus, né? A gente vai virar essa página. Se Deus quiser. Obrigada a todos. Então, boa noite. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Eu que agradeço.
Agradeço, Cláudia. Muito obrigada. A gente vai mandar os certificados depois, tá? Quem se inscreveu, a gente vai mandar os certificados via a escola de extensão, porque as rodas estão cadastradas na extensão. Então, depois que terminarem todas as rodas, a gente envia a documentação para eles poderem encaminhar para vocês. Quem é ouvinte, quem é palestrante, tá bom? Obrigada mais uma vez. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.